fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3:3. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de suas qualidades. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem, precipitando os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, o texto de Emmanuel, ele vem falar sobre as provas de fogo. A nossa encarnação, se a gente vê, é uma prova de fogo. Não é verdade? Se a gente imagina, aqui a gente vai passar por experiências, por aprendizados, que quando a gente estava na vida espiritual, nós nos comprometemos de vir, passar por experiências, e no nosso íntimo, a gente quer passar por essas experiências com positividade. Essas provas, normalmente essas provas de fogo que falam, são aquelas situações difíceis para a gente, onde a gente tropeça, a gente vive avaliando, pensando assim, nossa, de novo aqui. É difícil a gente às vezes entender, mas a gente está nessa experiência da vida para aprender. E mesmo a gente nos vinculando aos ensinamentos de Jesus Cristo e prestando atenção no que Ele nos ensinou, até Ele dá os exemplos aqui, que é com o caráter, né? O amor, a fé, a paciência, a esperança, mesmo a gente tendo todo esse cabedal e essa força e com esses ensinamentos de Jesus, nós passaremos momentos difíceis na nossa vida. Porque nós não podemos nos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. E estamos aqui para aprender. Em algum momento da vida, a gente vai ser provado para ver assim, em que estágio estamos, o que aprendemos, o que suportamos, como passamos. Isso é importante para a gente. Quando a gente faz uma prova na escola,
estávamos no colégio ou na faculdade, a gente passava por provas para certificar de quanto a gente já sabia, de quanta habilidade a gente tinha, para passar por uma fase melhor, né? Para passar para outra fase. Assim é a vida. Quando a gente aprende, as circunstâncias da vida levam a gente para ter essas provações também, para ver até que ponto a gente consegue, porque nós temos o conhecimento, nós participamos de palestra, nós lemos livro, nós estudamos, participamos de estudos, e estamos assimilando, e a gente vai adquirindo conhecimento, mas é nas provas que a gente vê até que ponto esse conhecimento ele se transformou em ação verdadeira, né? Até que ponto a gente realmente usa a nossa fé, a nossa amabilidade, a nossa humildade. A gente aprendeu tudo isso realmente, ou só realmente ficou no nosso intelecto. Porque o que nós aprendemos é para ser transformado em obras. E é através dessas obras que a gente vai certificar a nossa evolução. Que realmente adquirimos o que realmente o Espírito adquiriu. Então essas provas de fogo, quando a gente adquire através de todo esse estudo, de toda essa busca que a gente tem, e a gente adquire valores verdadeiros baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo, nós passamos por essas provas de fogo mais forte, mais equilibrados, suportamos mais. E aqui tem um pedaço bem no finzinho da leitura que fala assim: todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Então é muito importante que a gente esteja preparado para essas provações, para essas experiências, sempre com fé, sempre sabendo que nós somos filhos de um Pai misericordioso, que Ele está todo o tempo nos amparando. Bom, agora nós vamos fazer a leitura, a prece de abertura. Vamos acalmar o nosso coração. Possamos fazer esse minuto de silêncio em nossa mente, buscando nos conectar com os espíritos benfeitores que aqui estão, que já prepararam essa sala para essa reunião, para esse estudo. Que possamos colocar a nossa mente em contato com esses espíritos amigos, para podermos aprender um pouquinho mais, nos ajudar nessas experiências da vida, nessas provações que chegam na nossa vida, sempre um sentimento de fé e confiança em Deus. E agradecendo a oportunidade ao nosso Pai Criador de estarmos aqui reunidos, Senhor, para mais esse estudo. Assim seja. Então hoje nós teremos o Humberto de Fábio, que ele vai nos trazer a palestra Desafios, né? Exato. Obrigado. Amigos e amigas, muito boa noite. É sempre uma alegria que se renova para todos nós quando nós podemos nos reunir para refletir nos ensinamentos de Jesus, não é mesmo?
o assunto, você já deve ter percebido que a dimensão espiritual faz um encadeamento em lições, né? Porque nós colocamos esse tema já faz algum tempo, quando a Tereza fez o convite, nós demos então esse título para fazermos a palestra na noite de hoje, e a rigor não tinha nenhuma relação com a lição que estava sendo, foi apresentada inicialmente. Principalmente na questão quando ela fala das provas, dos desafios, etc. É interessante notar que estar reencarnado não é para qualquer um. Né? Às vezes a gente faz umas reclamações, etc., até mesmo com direito a fazê-las, mas não é para qualquer um. Então, se nós pegarmos o livro Nosso Lar, há um diálogo entre a dona Laura e André Luiz, onde ela se refere à questão da reencarnação. O marido dela, Ricardo, já havia reencarnado, estava na dimensão física, na nossa dimensão, ainda como bebê, e ela aguardaria um pouco mais para então vir reencarnar e acompanhá-lo. Eles seriam novamente, eles se reuniriam, seriam novamente um casal. E ela diz, André Luiz, o seguinte, ela diz, no nosso lar existe um pacto de pensar bem. Um pacto de pensar bem. Imaginemos alguma coisa que nós temos assim como uma semelhança, apesar de ser ainda bastante grosseira, mas um período de festas natalinas, por exemplo. Você percebe uma atmosfera um tanto quanto diferente, não é assim? Uhum. Algo, às vezes até mesmo dá uma sensação de leveza no ar. Por quê? Porque, via de regra, quem é que monta isso? Somos nós mesmos, né? Através dos nossos pensamentos, de presentearmos pessoas, não necessariamente com objetos, mas a questão da presença, de nos reunirmos, de lembrarmos de pessoas, de nos recordarmos de pessoas que possam estar conosco ou já partiram para a dimensão espiritual, há uma mudança. Imaginemos quando você tem um pacto de pensar bem num ambiente como um todo, numa coletividade, numa cidade. O que vai acontecer é o que ela explica para André Luiz, quando você, né, não nós, a pessoa tem um pensamento negativo, ele não reverbera. Ele não reverbera porque ele não tem sintonia com as pessoas, com os demais. Então, eu emito um pensamento negativo, ele não faz link com as mentes que estão lá. Então, ele não faz esse link, ele não reverbera e ele fica de mim para comigo mesmo. E como eu sou afetado pela grande maioria, esse tipo de pensamento não é repetitivo. Olha que coisa impressionante, né? Ela explicando isso para André Luiz. Mas ela diz, na Terra não. Na Terra não. Quando você está aqui, reverbera que é uma loucura. São desafios atrás de desafios. Tem link para todo mundo. Por isso que a lição não poderia ser melhor. Né? São provas que, naturalmente, não são para qualquer um. Olha que beleza. E o mais impressionante ainda em relação a esses desafios que são nossos é uma comunicação, uma mensagem de Emmanuel no livro Leis de Amor. Nós já trouxemos aqui numa outra oportunidade, mas ele vai falar a respeito do processo da reencarnação para nós. Ele diz o seguinte, que nós estamos no local onde seja o melhor e mais útil para nós. Olha que fantástico. Nós estamos instaladas nesse momento no planeta, porque a nossa participação é fundamental. Você sabia disso, né? É fundamental para o momento do planeta. Se não fosse fundamental a sua, a minha, a nossa participação, não é só nossa aqui em relação ao nosso grupo, nós já teríamos desencarnado. Ou nem reencarnado estaríamos. Não é verdade? Até porque para desencarnar,
Basta a gente cochilar. Não precisa nem dormir. Basta sim cochilar. O professor Evandro Pires, no livro Educação para a Morte, ele diz assim, às vezes nós morremos de medo de morrer e a gente treina todas as noites. Treina. Um dia você consegue. Olha que beleza. Você só vai se especializando. Por que isso? Porque nós somos seres interexistentes. No estado de vigília, nós utilizamos o nosso corpo para a vida de relação. Adormecemos, nos desdobramos, utilizamos do perispírito, corpo ainda semimaterial, para a nossa vida de relação. Mas uma vida de relação que é a original, que é a vida na dimensão espiritual, do qual nós somos originários, originárias. Essa é a nossa realidade. Tanto é que, se nós analisarmos a questão da nossa existência no plano físico, a média mundial apresentada pela ONU, e eles colocaram aí um número antes e depois de pandemia, está média mundial. Existem países que você tem centenários assim de uma forma significativa. A Califórnia mesmo tem 26 mil centenários. Então, veja, é uma situação interessante. Mas a média mundial estava em 73 e apresentaram um número pós-pandemia que ficou em 71. Como média mundial. O que você há de convir comigo que é pouco, sim ou não? Pouquíssimo. É pouco. Fazendo uma comparação na Revista Espírita de agosto de 1868, quando Bernard Palissy, numa comunicação com Kardec, fala da vida numa das dimensões do planeta Júpiter, não é no solo, né? Numa das dimensões do planeta Júpiter, ele diz que a existência no planeta Júpiter, numa dessas dimensões, é em torno, comparado com a nossa, de 400 a 500 anos. Beleza? Se nós vivêssemos 400, 500 anos, Jesus tinha acabado de passar pelo planeta. Não é fato? Ele tinha acabado de passar pelo planeta. Ele tinha passado há 4 gerações atrás, há 3, há 4 gerações atrás. Veja como é curto, né? E quando, às vezes, as pessoas chegam ao 100º aniversário, ainda causa espécie, né? Causa espanto. O mais antigo agora parece que é um senhor na Cidade do México, com 134 anos. Lúcido, claro, tem algumas dificuldades para caminhar, mas ainda caminha. O que impressiona, né? E recentemente eu vi uma entrevista de um cidadão em São Paulo, acho que eu já trouxe aqui para vocês, que o repórter perguntou para ele assim, qual é o segredo para chegar aos 100 anos, né? Que ele estava completando o 100º aniversário. Ele disse assim, basta não morrer. Que beleza, cara! Se você não morrer, você chega ao 100º aniversário. Olha que maravilha. É fantástico. Mas tudo isso se consiste em desafios e se consiste efetivamente em novos ciclos. Nós gostamos da condição de ciclos, porque você tem todos, né? Coletivos e individuais. E é interessante notar que eles são ciclos, como aniversários, encerramento do ano. Né? Nós mal fizemos o encerramento do ano, olha que coisa mais impressionante. Nós estamos finalizando praticamente fevereiro. Fez assim, já foi. Né? Semestre, mês, semana, dia, hora, família, etc. A nossa vida é composta de ciclos. Os pessimistas dizem encerrou, os otimistas dizem está iniciando. Olha, é o copo meio cheio e meio vazio. Não é verdade? Porque é uma realidade. Nós estamos nos renovando constantemente, porque nós somos dinâmicos. O espírito é dinâmico. Por mais que nós resistamos às mudanças, elas vão acontecer, porque é de nós em nós mesmos. O processo se somos espíritos e herdamos da divindade as potencialidades que Jesus vai nos recordar quando ele
ele relembra os Salmos 82, versículo 6 ou parágrafo 6, se você preferir. Ele diz, ouvistes, porque, claro, né? Porque ouvistes? Porque os ensinamentos eram colocados de forma verbal, porque o analfabetismo era 100% nas pequenas cidades, nos vilarejos e nas pequenas cidades, e nas grandes cidades como Roma e Atenas, o analfabetismo era em torno de 97%. Então, os ensinamentos eram, todos eles orais. Por isso que ele diz, ouvistes, sois deuses. Olha que beleza. Ele não para por aí. Ele complementa dizendo, podeis fazer o que faço e muito mais. Esse e muito mais é significativo, porque ele está informando que deve ter gente que faz mais do que ele, que a gente não tem noção. Porque se o espírito crístico cuida de um planeta, tem um espírito crístico que cuida de um sistema. Para ter um espírito crístico que cuide de sistemas, para ter um espírito crístico que cuide de uma galáxia, para ter um espírito que cuide de galáxias, para ter um espírito que cuide de uma dimensão universal. Não dá nem para imaginar o que deve ser, porque o processo é dinâmico. Por mais que nós resistamos a essas mudanças, a esses círculos, essa condição de alteração, ela vai acontecer. Porque se esses potenciais estão em nós, são esses potenciais que nos influenciam. E quanto mais eu resista, mais eu crio atrito comigo mesmo. Quanto mais eu crio atrito comigo mesmo, mais calor. Não é? O atrito gera calor, que a gente chama de dor. De um jeito ou de outro, eu vou para frente. De um jeito ou de outro, eu vou para frente. Porque, não é porque espíritos vão me empurrar, porque Deus vai fazer assim, porque Jesus vai fazer assado, não. Porque sou eu comigo mesmo. Esses potenciais de natureza divina, esses potenciais que são os impulsionadores em nós mesmos. Não é uma beleza? Por isso que são ciclos que se abrem. Mas, na verdade, é o seguinte, às vezes todos eles são, por via de regra, né, são antecedidos por reflexões e propostas de mudanças. A gente está sempre, de uma maneira ou de outra, por melhor que a situação, etc., a gente está sempre, né, puxa, poderia estar um pouquinho melhor. Por que não? Sim, por que não? A rigor é exatamente esse processo. E outra coisa, às vezes a gente até podia estar meditando, etc., mas de repente a gente vê que embola tudo, né? Não é assim? Embola tudo porque é compromisso de horário, é múltiplo encargo, é compra, trânsito, relógio que atormenta e deixa a gente em clima de neurose, tensão, é criança, etc. Se você tiver filho adolescente, saiba que eles não têm hormônios, eles têm demônios. Então é uma coisa, você também já teve, né? É uma situação que parece que embola tudo e é tão importante isso porque, de fato, conforme a nossa Elisa falou, são as provas. É o momento de dizer, tem que mudar isso aqui. Porque se eu ficar nesse rodamoinho, né, se eu deixar com que a coisa continue tomando conta de mim mesmo, acontece um processo que nos é muito conhecido, que é a inércia. Ela acontece porque tende-se a repetir as mesmas coisas caso algo não aconteça, não é verdade? E às vezes não é regra, mas assim, você já deve ter passado por alguma situação dessa maneira, né? Isso aqui sempre foi feito desse jeito, agora vem esse fulano, essa fulana aqui para querer mudar tudo. Né? É interessante isso. Mas é isso aí. É isso, porque senão nós entramos nesse processo de simplesmente repetir. O pessoal, André Luiz, através da psicografia de Francisco Xavier, que nos traz uma informação importante a respeito desse assunto. Ele diz o seguinte: é grande o número das criaturas que, além de desencarnar antes da hora, muito tempo antes da hora, então não tem data marcada.
porque há um desgaste do duplo etérico, que é o que vitaliza a organização fisiológica, por fatores que são muito conhecidos. Estresse e mau humor são grandes levadores para o túmulo, elevadores para o túmulo, para baixo. Né? Estresse e mau humor. E tem gente que consegue levantar de manhã mal-humorado, mal-humorada. Se você convive com uma pessoa assim, caso não seja a própria, você pode dizer para a pessoa, com todo amor, com toda caridade, que ela vai morrer mais cedo. Olha que beleza. Se você quiser, pegue a mensagem Belarmino Bicas, Humberto de Campos Espírito, psicografia Francisco Xavier, está no livro Cartas e Crônicas, mas se colocar só Belarmino Bicas na internet, você acha a mensagem que ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Incrível, né? 22 anos por ser mal. Mas não é mau humor com coisas assim. Mau humor com trânsito, mau humor com a roupa, com o tempo, com essas coisas que são tão importantes na vida e que nos tiram do sério. Não é verdade? É isso. E o André Luiz diz o seguinte: grande número de desencarnações, um detalhe, sem ter noção do que está acontecendo. Emmanuel vem complementando através do próprio médium, do mesmo médium, dizendo que nasce, passa pela vida, desencarna ou sai. Saem do berço, vão para o túmulo, saem do túmulo, vão para o berço, sem ter noção do que está acontecendo. Isso não é para criaturas com nível de inteligência que é o que nós alcançamos coletivamente. Na verdade, já não deveria ser mais assim. Não pode ser mais no automático. Em Sexo e Destino, André Luiz diz, na obra Sexo e Destino, diz: nascer, crescer, morrer, aliás, nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, que fazem exatamente isso. Significando dizer, então, que a gente não pode deixar coisa, não é? Para o nosso próprio bem. Porque a gente, em não permitindo a inércia, nós vamos superando a nós mesmos e vamos causando um outro detalhe de importância. Nós vamos influenciando os outros, sem que a gente precise de discurso, etc. Energeticamente. Você não conhece pessoas, se não for você mesmo, você mesma, que chega num ambiente e parece que movimenta o ambiente com a chegada, né? Tem uma energia de fazedora, né? Poxa, é vibrante. É isso, é exatamente isso. É aproveitar e não permitir que as coisas pura e simplesmente se repitam. Olha que interessante, porque são os espíritos dizendo para Kardec na questão 909, quando ele vai perguntar: poderia sempre o homem, né, o homem ser humano? Entenda que essa obra é de 18 de abril de 1857, então ainda está muito taxada em situações de terminologia da época. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Olha a resposta dos espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Incrível, incrível. São os espíritos dizendo-se, porque se nós dermos uma olhada na nossa programação espiritual, ela não é complicada, não. A gente é que se complica. Não é? Pega lá o livro Os Mensageiros, nós sempre nos referimos, e aí o Cefa oferece estudos, né? Você está estudando nosso lado. O segundo livro já é Os Mensageiros. Existe uma série de depoimentos de espíritos que estão já de volta lá, dizendo: eu me programei desta maneira e eu vim cumprir determinadas provas e estava de volta. É interessante notar a quantidade de gente que faliu por besteiras.
E as propostas, elas são umas propostas que não são agressivas em matéria de superação. Vou trazer um exemplo. Mas aí a gente diz, mas o Chico é o Chico. É verdade. E você é você. Cada um com as suas responsabilidades. Não é verdade? Cada um no seu momento. Ele diz o seguinte, a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Aí ele diz mais. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Só de livros, quando ele desencarnou, já haviam sido publicados 425. Foram encontrados materiais cujas publicações agora complementaram mais de 99 livros. Quase 100. Ele está batendo nos 525 livros. É evidente que, né? Claro, é a tarefa, mas é importante salientar a respeito dessa tarefa referida sobre aquilo que ele tinha para se programado. Se você pegar um livro de Emmanuel que se chama Linha 200, ele tem esse título porque é o do 100º livro. No Linha 200, a missão do livro com o Chico poderia ter terminado. Essa era a proposta. O Linha 200 era a proposta. Ele poderia ter encerrado ali o trabalho de psicografia. O cara colocou só mais 225 em cima. Isso nos mostra uma coisa. Que as nossas programações, elas são mínimas. E que dá para fazer muito mais. Não é só este exemplo. Dá para fazer muito mais. Quer ver como nós sabemos as nossas programações? Baseado no livro Os Mensageiros, nesses depoimentos. Com quem nós vamos nascer? Agrupamento. Se a gente vai ter, eu já falei isso aqui outras vezes, desculpe, eu estou repetindo. Com quem se nós vamos ter um relacionamento, sim ou não, se esse relacionamento gera responsabilidade sobre terceiros, seja de que maneira for. Trabalho espiritualizante do ser. O que nós vamos fazer em matéria do exercício da espiritualização, dos nossos potenciais, fazer o bem, seja onde for, com quem for, de que jeito for, etc. Fazer o bem, exercício do espírito. E mais ou menos quando a gente vai desencarnar. Está aí uma programação. Se não tiver compromisso com uma pessoa e responsabilidade sobre terceiros, ficam esses 3 pontos. Aí a gente pergunta assim, e o resto o restante é livre-arbítrio? Porque se não tivesse, se fosse uma programação que não desse para usar livre-arbítrio, não precisava reencarnar, concorda ou não? O restante é livre-arbítrio. Simples. Por isso que Augusto César, no livro Presença de Luz, ele diz que de 0 a 100%, nós trazemos como expiações de provas, e ainda é classificado como prova de fogo, né? Nós trazemos como expiação de provas de 20 a 25%, de 0 a 100. E a pergunta que se fez ao Augusto César através deste médium foi, e os outros 75 ou 80? Porque tem uma margem grande aí, né? Aí ele respondeu, a gente arruma por aqui mesmo. Você sabe com quem você está falando? Pronto, começou. Já começou. É impressionante, né? Se vem com uma bagagem de 20 a 25, significa que tem 75 a 80% de chance de fazer muito melhor. Bota muito melhor nisso. Porque senão seria uma vida cuja condição de destino não faria sentido. Eu não tenho que fazer nada, deixa a coisa correr. Qual é a minha participação nisso? Mas não, livre escolha, liberdade de escolher, etc. E é interessante notar, porque às vezes a gente fala, mas é muito difícil. Ele trouxe aqui alguns números incentivadores. Querem ver? Porque tem que...
São números que comprovam isso tudo que nós estamos trazendo. Se nós pegarmos o número 1 e elevarmos a potência 365, dá 1, não é isso? Lembra quando a gente estava nos bancos escolares? Essas formas, como cansar. Como cansar. Mas é interessante notar que se nós pegarmos 001 e elevarmos a potência 365, dá 1,44. Significa que 0,1 a mais dá 44% de diferença. Mas se a gente então pegar 1,01, 1 mais 1,001, elevar a potência 365 dá 37,78. Isso significa que 37,78 a mais dá 3.678% de diferença. E a gente acha que não é capaz de transformar a nossa vida. É uma ação. Por isso que nós trouxemos até um pedacinho de uma mensagem que se intitula Créditos Espirituais, que é desse espírito Albino Teixeira. Nós só encontramos a data de desencarne dele, 1923. Ele era um trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Como a Federação Espírita Brasileira, ele estava na capital, que era o Rio de Janeiro. O Albino Teixeira, através do Chico, no livro Caminho Espírita, ele faz uma colocação que é esta aqui: não deixes que o seu dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. E aí ele dá uma relação de boas ações e chega ao absurdo de dizer o seguinte: se você tirar alguma coisa do calçamento que possa ser um objeto de tropeço para alguém, será uma boa ação. E aí ele vai dando exemplos, mas exemplos dessa natureza, com essa simplicidade. Se a gente fizer uma prece por pessoas que estejam passando por provações, e que nem sabem que a gente existe, mas nós sabemos que eles existem, pelo menos em matéria de número, já é uma boa ação. Uma boa conversa já será uma boa ação. Um pensamento positivo já é uma boa ação. Significando dizer o seguinte, ele vai dizendo que se nós praticarmos, por isso que nós trouxemos aqueles números antes, se nós praticarmos uma boa ação por dia, no final de 365 dias nós teremos praticado 365 boas ações. Se nós aumentarmos um pouquinho esse número, por isso a diferença lá de 0,1 chegando a 3.678% a mais, ele diz: em determinado tempo só a contabilidade divina saberá o número de boas ações que você fez. Não é incrível? O Masaharu Taniguchi, a respeito de leitura, fundador da Seitinoye, então, que deixou também aí 500 livros escritos, ele dizia, quando foi colocado para ele que a pessoa disse que não tinha tempo de estudar, ele não tinha tempo de ler, e aí ele disse: mas se você ler uma página por dia, uma página não é uma folha é frente e verso, é uma página por dia, você terá lido num ano 365 páginas. Será efetivamente um livro. Se você viver mais 50 anos, você enriquecerá a sua cultura em mais 50 livros. Então, o Albino Teixeira diz assim: uma boa ação por dia, começando até mesmo em tirar do calçamento ou da via pública, claro que com segurança, algo que possa causar algum dano a quem quer que seja. Não é fantástico? Por isso que é importante a gente destacar que esse trabalho em nós mesmos, principalmente para vencer as más inclinações, não vai ser processo de repreensão. Tudo que eu carrego dentro de mim me trouxe até aqui e eu não posso arrancar, não é verdade? Isso é um trabalho que a gente vai fazer. Se esse trabalho externo causa isso, esse é um trabalho de dia a dia que nós fazemos uma comparação com esses aspectos de fazer uma boa ação por dia e o contrário de nós trabalharmos em nós mesmos, que serão também as boas ações aplicadas em nós. Não dá para a gente reprimir, porque
tudo aquilo que nós somos nos trouxe até aqui. E é importante isso, porque é toda uma estrutura que nos trouxe até aqui. Não para que a gente viva, né, lá. Por isso que Jesus nos ensinou, quando Pedro perguntou se deveria perdoar 7 vezes, ele disse, não é 7 vezes. 7 vezes tem a característica de infinito, ele disse 7 vezes 70 vezes. É interessante notar, por quê? Porque quem não perdoa vive no passado. E quem vive no passado não tem presente. Quem não tem presente compromete o futuro. Simples assim. E vive uma realidade que é interessante notar, porque é uma realidade autoflagelativa. Porque eu analiso as situações passadas com a experiência do hoje. Então eu faço um processo de autoflagelação. Porque se eu tivesse a experiência do hoje no passado, eu não teria passado por aqui. Então não adianta querer analisar, né? É o anacronismo, analisar com o conhecimento de hoje aquilo que foi. Aquilo que foi. Serviu e nos trouxe até aqui. Então é interessante, não dá para desprezar, mas também não dá para viver lá. Porque a nossa realidade é aqui. Pare para pensar um instante. Qual é o melhor momento da sua vida? Ou da minha, ou da nossa? Agora. Até porque a gente só tem agora. Não é verdade? O passado já foi. Né? São 15 para as 9. Esse que vos fala já está quase 45 minutos testando a sua paciência. Olha que beleza. Né? Já foi. Foram 45 minutos. O futuro é subjetivo, porque não vai acontecer hoje, segunda-feira não é dia de acontecer. Mas a gente já teve casos que nós atendemos que desencarnou tomando passe. Hoje, segunda-feira não é dia para desencarnar. Não passe. Aí, graças a Deus. Por quê? Porque para reencarnar aquela mão de obra toda. Combina, não sei o quê, tenta acertar, fica depois fazendo uma doce obsessão, que o Emmanuel diz, né? Fala umas coisas bonitas para ela, frita o bife do jeito que ele gosta, etc. E se não der certo, né, eu danço, né? Porque, de repente eles têm livre-arbítrio, mas eu não vou trazer aquela mala do plano espiritual sem alça, né, para cá de novo. Estou fora. Então, a gente fica naquela situação, não é verdade? Para desencarnar, não. E depois tem assim, 9 meses, depois dos 9 meses, até a criatura se achar que é gente, sabe? Se descobrir que é gente, olha o tempo que passa, não é verdade? Para desencarnar, tchau. Mas estava tão bem fazendo palestra ontem, estava. Pronto. Não é verdade? É uma verdade. Então, trabalhando em nós sim, mas usando aquele recurso da boa ação sobre nós mesmos. O que eu posso e o que é recomendável é modificar por meio da compreensão do que me é necessário e pela vontade de fazer. É como pegar, por exemplo, tentar segurar uma mola durante muito tempo. Vai acontecer, você vai se cansar e vai abrir de novo. É a mesma coisa que pegar 1 quilo e sair caminhando com 1 quilo. Chega uma hora que você muda de mão, etc., aquele quilo chega em determinado momento, você acha que você está carregando 5. Então não é reprimir-se, é entender o processo. É mais ou menos isso aqui. Você já fez isso morando? Porque fora é tranquilo, morando. Fora você se aborrece porque o cara não entregou no prazo, não comprou o prazo, etc. Mas morando e o cara ainda atrasa essa situação, né? Às vezes, não é? Às vezes o nosso íntimo às vezes está desse jeito. Né? E precisa o quê? Precisa ter paciência para que a coisa, né? Para que a gente não adoeça com a situação. Não é assim? Se isso é uma realidade, que dizer de nós mesmos no nosso íntimo? Essa reforma não pode ser alguma coisa que nos agrida. Não pode ser uma reforma íntima com martírio. Tem que ser algo que eu vá trabalhando gradativamente. Que
Que eu possa, né? Primeiro, Emmanuel dizendo na obra já citada, Leis de Amor, que quando nós descobrimos um hábito desagradável, nós já evoluímos. Olha que fantástico. Por quê? Porque saiu da automação, foi para o consciencial, eu tomei consciência, não significa que mudou. Mas eu tomei consciência da coisa. Então tem uma diferença gigantesca. Então as mudanças que a gente realiza em nossas casas mentais, que às vezes está desse jeito, sim, pode ser comparadas às reformas que a gente realiza em casa física. Antes da reforma, a gente tem a necessidade de compreender o que se pode e o que se quer efetivamente mudar. Eu tomei consciência, opa, percebi que eu não falo mal da vida alheia. Eu faço análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Olha que beleza. Diferente, né? É bem mais chique, né? Você fazer essas análises aprofundadas. Então, opa, tomei consciência disso. Ou então, tomei consciência de que eu sou um sujeito que fala uma série de palavras desagradáveis. Né? Mesmo que eu martele o dedo, o que eu falo, né, são palavras, eu tenho o hábito de falar, de usar palavrão. Como tem gente que tem vício de linguagem. Né? Você já deve conhecer pessoas que têm o né, tá, tem. Chega uma hora que é o que você ouve, né? Em inglês, you know, e em espanhol, tu sabes. É terrível. Não é verdade? Isso é vício de linguagem. A pessoa, se tem o vício de linguagem, ela não se apercebe que ela está no you know, tu sabes. Então, não percebe. Até que você, se tiver intimidade, para e diz assim, olha, em 3 minutos eu parei de contar quando você chegou no 100º you know. Ah, é? Não é tão simples corrigir isso. Há que se ter o quê? Prestar atenção. Há, inclusive, uns estágios para, se a coisa for dessa natureza, é melhor investir ainda fortemente, porque a palavra carrega energia, mas ao pronunciá-la eu me envolvo primeiro e depois eu envio. Ah, mas eu falo comercialmente, não importa, a energia está registrada em nós e de nós vai para os outros. E faz conexão de natureza mental, né? Porque é energético o processo, não é só porque eu verbalizei, também ela carregou energia, por isso esses cuidados. Então suponhamos que a coisa já seja não só vício de linguagem, mas este hábito, por vezes, de usar palavras inadequadas, sem necessidade, inclusive. Bom, como é que eu vou fazer mudança? O primeiro passo para a mudança é compreender que falar palavrão não é apropriado. Não é agradável, não é elegante, né? Ou seja, trazer para o nível consciente a situação do que eu quero enfrentar. Segundo passo é fazer um esforço diariamente para combater essa má inclinação, descobrindo as causas que me levam a praticá-la e buscar transformá-las. Vai para o terceiro, é compreender que eu não vou superar isso do noite para o dia. E é importante ter consciência de que quanto maior tempo de persistência em um determinado erro, maior será o esforço para superar. Não é verdade? Vai para o quarto, é entender que as sequelas da má inclinação prosseguem por largo tempo na condição atávica, ou seja, de atavô, que se repete automaticamente. E o quinto é analisar as melhoras ao longo do tempo. Claro, valorizando a nós mesmos, motivando-nos na busca de superação das más tendências que a gente já identificou. É compreender que as recaídas são normais, mas a gente deve persistir até superá-las. É tão interessante o que a gente está te dizendo, que este cidadão aqui, que viu Jesus, né, nas portas de Damasco, que era o Saulo, que era de Tarso, depois ele muda o nome para Paulo. Ele vê Jesus, ele está perseguindo os cristãos, ele está atrás do Ananias, que estava em Damasco, que havia convertido a noiva dele, Abigail. E ele vai atrás do Ananias. Ele vê Jesus, ele tem numa das suas cartas, que é para Romanos, no capítulo 7, no versículo 15,
este ensinamento. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Ou seja, em outras palavras, eu sei que eu não deveria fazer, mas a força do hábito é tamanha em mim que eu ainda faço. Mas olha que beleza, eu já sei. Eu já sei. Se eu já sei, eu já tenho um mecanismo de superação. Que vou ter recaída, mas eu vou gradativamente mudando a minha história. Por isso que ser espírita é decidir fazer um caminho de ida sem volta. E esse caminho é para dentro de nós mesmos, porque busca despertar a essência divina que se encontra ainda em estado latente, tendo como modelo Jesus, que aliás os Espíritos dizem no livro dos Espíritos que ele é modelo e guia. Modelo e guia não significa termos como objetivo, não é nenhum processo autoflagelativo, como dissemos. Então, tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio, nem expressa cárcere interior. É a oportunidade de libertação da alma. Não é querer fazer mudança de uma hora para outra. Né? Às vezes a gente quer mudar são as pessoas de casa, né? Porque às vezes a gente vem para a casa espírita e diz assim, lá em casa está todo mundo perturbado, né? E seria bom que eles é que estivessem aqui. Então tá. Então tá. Né? Deixa essa galera perturbada e vamos trabalhando em nós, porque o exemplo é que contamina. Né? É o exemplo que contamina. Dentro das nossas possibilidades. Esse é o ponto. Não é uma condição, então, né, agressiva de querer se santificar de uma maneira que é de casca. É casca. Aquilo, no primeiro problema, aquilo vai, evangelho todo, escorre todo para o dedão do pé. Né? Aquela é de casca. É a luta que tem. O sujeito te fechou na via pública. Se você mora em Miami, você tem essas experiências com maior regularidade. Não é isso? Ele te fechou na via pública. Liga para ele com Deus. Não é assim aquele Deus que leva ele, que nem o demônio aceita a criatura. Manda ele ir com Deus. Sabe por quê? Porque senão você vai estragar o seu dia. E tem gente, às vezes, que além de fechar você, estamos usando um exemplo banal, mas é uma coisa corriqueira, que acontece. Ele ainda elogia pessoas familiares seus. Né? Mas ele tem um problema porque ele quer dividir o lixo que ele carrega contigo. E nós não somos obrigados a dividir o lixo de quem quer que seja. Não é? Então, veja, quando a gente falou da bondade, dos movimentos, desses movimentos em nós mesmos, não é a santificação, etc. Absolutamente. É um processo de inteligência. Porque ser bom é ser inteligente. E ser bom é ser inteligente usando a nossa inteligência para nós mesmos, em nosso próprio benefício. Isso é estar despertando. É estar despertando para a realidade daquilo que somos. É usar a inteligência em nosso favor. Se ser bom é ser inteligente, eu vou fazer o bem. E não vou aceitar a divisão de repente, do mau humor de A, de B, de C, do estresse de A, de B, de C. Claro que existem momentos na convivência que as situações não são tão simples de serem administradas. E aí é que são os nossos desafios. Aí é que a Elisa nos trouxe as questões das provas. Porque também, não é? As provas vão chegar. O importante é como nós possamos administrá-las. Por vezes a gente vai falhar, sim. Mas nunca mais nós seremos as mesmas pessoas. É isso que importa valorizar em nós. Pequenas conquistas que sejam, valorizemos. Porque é lembrar a Dona Laura.
estar reencarnado aqui não é para qualquer um. Tem que ter pegada. Não é verdade? Principalmente nesses períodos que nós estamos vivenciando de uma agitação que está borbulhando tudo. Nós percebemos isso. Está vindo tudo à tona. Uma coisa assim, tem que mexer mesmo, porque senão o lodo lá embaixo continua. Tem que renovar. E está nesse período. Não tem problema que vai desencarnar todo mundo, porque vai para o planetão, etc. Não precisa se preocupar com isso, não, porque o Senhor é de amor. Deus é amor e ama as suas criaturas. Não tem nenhuma situação drástica de fazer mudança através da agressão às suas próprias criaturas. É um procedimento natural. É muito natural. Então a gente não espera que felicidade caia do céu, não é verdade? Ela é recompensa para quem acredita que todos estamos aqui para nos tornarmos melhores. E é interessante, né? O Espiritismo nos ensina que a felicidade não é desse mundo, pois a gente não encontra nas coisas materiais. Porque o namorado pode, ou a namorada pode me mandar passear. Não é verdade? E se eu depositei a minha felicidade na namorada do namorado, foi embora a felicidade. Se eu depositei a minha felicidade na casa, no carro, na posição, na conta bancária, eu posso, de repente, ficar infeliz. Por isso que a felicidade não é desse mundo. Mas ela é desse mundo se eu buscar os aspectos que me espiritualizem. Se eu buscar a prática do bem, ela fica. Ela já dá para ser feliz aqui. Não a felicidade completa de um espírito evoluído, mas já dá para ser feliz. Não é desprezar as coisas, é não apegar-se. Essa é a grande diferença. É não apegar-se, é não escravizar-se. E é tão sério isso que a gente está falando, que às vezes tem gente que desencarna e fica preso nos objetos das suas preferências. Nós tivemos até um caso de um frequentador aqui. Nós não vamos citar o nome dele por uma questão ética. O pai tinha um carro que adorava o carro. Aí o pai desencarnou e, claro, lá no espólio, vendeu-se o carro. O carro foi para a concessionária, perfeito. Você foi para o dealer, perfeito. Chegou lá, o carro não pegava. Viraram o carro de cabeça para baixo, lá o carro não pegava. Aí chamaram essa pessoa, ele foi lá, puf, o carro pegou. Quando ele saiu do dealer, ligaram de novo para ele, seu carro não pega. Ele foi lá, pum, o carro pegou. O que ele fez? Vou fazer um evangelho. Aí o carro passou a pegar. Por quê? O cara estava lá. Incrível. São questões de valores. Então, não é apegar-se. É usar sem apego, porque dá para ser feliz. Dá para ser feliz e dá para ter paz, que é o ponto mais importante para cada um de nós. Né? Falando em paz, muita paz a todos.